boa noite, sejam bem-vindos à Academia do Licor, mais uma vez. Estamos iniciando mais uma live ao vivo e hoje aqui pelo Instagram, pessoal. Lembrando que nós temos as nossas lives ao vivo, retomando aqui pelo Instagram, hoje 21 horas. E hoje a gente vai comentar, tá retomando depois de uma semana de atividades do nosso work, né? O nosso workshop do Licor e também o nosso webinário. A gente está voltando às nossas lives de segundas aqui dos posts da semana. Doutora Moniquita, seja bem-vinda, doutor Danilo, todos bem-vindos, tá bom? Aqui é a Academia do Licor e a gente está na nosso retorno das lives de segunda-feira dos posts da semana, pessoal, tá bom? Então, começando, para a gente ser rápido, direto e reto aqui, para não perdermos tempo. Você está na Academia do Licor, eu sou o professor João Batista e aqui, pessoal, eu te ensino a ser seguro e preciso nas análises do licor, nas diversas patologias, além da meningite, pessoal, tá bom? O que a gente vai comentar hoje? Hoje a gente vai fazer alguns comentários bem interessantes. Primeiro eu quero mais uma vez dar os parabéns para os colegas que estão com a gente aqui, né, como a doutora Milena, que sem saber sobre licor de uma maneira profissional, em 6 meses ela virou referência no seu estado e está recebendo amostras de vários médicos prescritores confiando no trabalho dela, tá? E agora sim, a gente está nos posts da semana. Eu sou o professor João Batista, sejam bem-vindos à Academia do Licor, aula número 7, pessoal, tá bom? O que a gente vai comentar hoje? A gente vai comentar hoje bem rapidinho sobre esse post aqui que chamou muita atenção. Como assim, professor, chamou a atenção? Ele é o seguinte, ó, boa tarde, gostaria de saber se é necessário diluir o antígeno VDRL para fazer a reação, né, do VDRL no licor, e se o teste for positivo, deve-se titular. Pessoal, esse, para quem está chegando agora, posts da semana. A gente vai comentar um pouquinho aqui bem rapidamente sobre isso, mas é bem interessante nesse comentário que a gente vai chamar a atenção aqui para vocês, tá? Então, ó, em relação à sífilis, você ainda tem aquela visão antiga que tinha que aguardar o envolvimento terciário para até chegar no sistema nervoso central e causar algum processo inflamatório? Então eu já te dou um aviso, pessoal, esse movimento já acontece na primeira fase, onde nós temos as lesões as lesões características de uma IST. Então, muita atenção. Já se sabe hoje que boa parte do processo infeccioso das espiroquetas infiltra o sistema nervoso central e já começa a causar o processo inflamatório na primeira fase, não só na terceira. E tem que estar atento ao que? Os exames de sangue, a parte da imagem e o líquido cefalorraquiano. Esse é o meu alerta inicial aqui, pessoal. Para quem nunca viu sobre a neurosífilis, a gente vai comentar rapidinho aqui, ó. Uma manifestação latente subaguda do treponema com manifestações heterogêneas, pessoal. Então a gente vai ter o quê? Alterações no líquor e alterações na imagem. Como que funciona? O paciente começa a ter o processo inflamatório, tendo ou não a lesão, e aí a gente tem as várias respostas celulares conforme a fase. Lembrando que o treponema é uma bactéria, mas a gente tem em determinadas situações e fases a presença de linfócitos e monócitos e eventualmente plasmócitos também. Tem que ficar muito atento. Professor, pode ter eventualmente neutrófilos? É menos comum isso acontecer. Então já peço a atenção de vocês. Uma relação importante aqui que muitos estão acostumados a ter de uma maneira errada, que é achar que bactéria, neutrófilo. Isso não, pessoal. Nesse caso, a gente tem um perfil linfomononuclear. Que pacientes que tem que estar atentos, tá? A gente tem que estar atentos a recém-nascidos, adultos, a pacientes HIV e gestantes.
Outro ponto importante, idosos serve para um diagnóstico diferencial de demências. Então, a neurosífilis pode levar a um quadro de demência e é necessário um diagnóstico diferencial. Como que a doença se comporta? É uma doença subaguda que ela vai evoluindo e, dependendo do caso, pode dar ou não o VDRL em 50% das situações. O que a gente tem que controlar na neurosífilis? Doutora Patrícia, seja bem-vinda, muito boa noite. A gente tem que controlar o aumento da celularidade da proteína, que pode ser um ou outro, às vezes, que está aumentado. E não confie só no VDRL, isso dá positivo em 50% dos casos, realmente comprovado de neurosífilis. Tem que ter atenção. Como que você vai trabalhar com isso? VDRL, FTABS, marcadores de GG e IgM. Ah, professor, eu tenho que esperar dar o IgM em fase aguda? Não, pessoal, no líquor não funciona assim. Se a gente tiver IgG, tem que valorizar, tem que fazer o Heibergrama para ver se tem síntese intratecal. E aí, assim, Dr. Zé, tudo bom? Seja bem-vindo aqui. E valorizar o VDRL. Resultado negativo de VDRL nunca descarta um processo de neurosífilis. Tem que ter exames complementares, pessoal. Outra dúvida que chega frequentemente aqui: ah, professor, como que eu vou fazer na placa? Eu faço diluição, eu faço titulação. Você não vai fazer nada de titulação, não tem valor isso, porque o raciocínio das imunoglobulinas no líquor é completamente diferente, não tem uma relação com o sangue. A dinâmica de diluir ou não o reagente depende de cada fabricante. Um alerta que eu faço: você tem que estar atento à situação sobre a bula desse fabricante. Então, muita atenção sobre isso. Para quem está chegando agora, a gente está falando de neurosífilis, pessoal. Outro ponto importante: ah, professor, tem prozona no líquor em relação a esse teste? Pessoal, não, é muito difícil isso ter. Por quê? Porque a concentração é muito menor do que o sangue periférico, mas muito menor. Então, por isso que a gente tem que ficar atento à bula do fabricante frente à diluição. Recados da neurosífilis que eu tinha para dar seriam esses, pessoal, tá? Continuando aqui os posts da semana. Paciente em tratamento, a gente postou essa imagem, paciente em tratamento para criptococcus no sistema nervoso central, e aí postou aqui, ó, tem halo ou não? Pessoal, vocês têm que parar de ficar focado no halo, tá? A gente tem halos mais evidentes e halos menos evidentes e até sem halo. Presta atenção nisso, sem halo. Como que você vai se garantir só fazendo a tinta da China? Tenha certeza que hoje, 2022, se você não tem um látex para te apoiar de uma maneira complementar, você vai passar batido em muitos casos. Por quê? Porque cada dia o Cryptococcus aparece sem o halo característico, tá bom? Esse é o recado. Outro aqui dos posts da semana, aula 7. Amostras extremamente hemorrágicas. Como que você vai trabalhar? Você vai atentar duas situações. Concentração de hemácias. Se tiver mais de 5.000 hemácias, o líquor perde a linearidade. Se tiver coágulo, você tem que evitar fazer o citológico e a contagem global. Essa amostra vai ter utilidade para outros marcadores, né? Relação hemácias, aí você vai avaliar se tem ou não linearidade para imunologia ou bioquímica. Como assim imunologia, professor? Porque se tem sangue misturado, não tem valor nenhum isso aqui como uma amostra de líquor, tá bom? Presta atenção aqui, outro post da semana que foi bem comentado. Ó, esse aqui, ó, nucleolo falso evidente, tá? Qual que é o meu recado em relação a essa lâmina aqui, que é uma lâmina preparada em sedimento comum, sedimento, desculpa, e aí a gente aplicou na CID centrífuga e corou com corante hematológico. Dá para ver os halos, né, os nucleolos aqui. Esse nucleolo é falso ou real? Pessoal, se você processar essa amostra dentro de 2 horas, esse nucleolo realmente ele vai ser real. Passou de 2 horas, você pode ter isso e fragmentações, principalmente nas células linfomononucleares. E os neutrófilos vão começar a degenerar. Então, presta atenção nessa relação para você não errar. Outro ponto aqui dos posts da semana, tá? Olha só, já viu isso na citologia? Olha só isso aqui. Ah, alguns colegas mandaram pra gente. Ah, professor, isso aí foi
é cristal de biureto, cristal de bilirrubina, cristal não sei do que. Pessoal, no líquor nós não temos cristais. Isso aqui é a confecção de uma lâmina a partir de sedimento comum e corado com panótico, já uma amostra mais envelhecida. O que significa isso? Isso aqui são espículas e restos celulares em degeneração, tá? Você nunca vai conseguir ver essa população. Então, realmente, isso compromete totalmente. Olha aqui o hemácia, ó. Você não vai conseguir ver mais essas células. Então, não deixa na geladeira a sua amostra, não coloca com EDTA, não deixa para fazer depois. Você tem que fazer em 2 horas todo esse processo. Quem não entrou ainda no grupo do Telegram, pessoal, convido a entrar no grupo do Telegram, gratuito. A gente está todo dia postando conteúdos relevantes. Aqui vai meu parabéns também ao Dr. José mais uma vez. Ó, até 2019 ele liberava linfomono polimorfo, tá? Separando por grupos. Aí em 2021 ele entrou aqui na Academia do Líquor, começou a fazer, né? Doutora Rose, seja bem-vinda. Dr. César, doutora Tamara, doutor Rafael, obrigado aí, doutora Lilian, doutora Elisângela, seja bem-vinda. Ó, até 2019 ele liberava linfomono polimorfo, separando por grupos o líquor. Aí em 2021 ele entrou, tá? Doutora Rose, é só entrar no Telegram, faz a busca lá, Academia do Líquor, tem o link também geralmente nos stories nossos, né, aqui, e que você vai encontrar e já vai entrar, é gratuito o da Academia do Líquor. O Dr. José entrou no curso de citologia, ele começou a acompanhar, ele mudou a vida de vários pacientes. Olha, inclusive, ele encontrou taquizoítos de toxoplasmose num paciente HIV positivo. Então vejam que você começa a visualizar certas evidências que você nunca iria conseguir liberando linfomono polimorfo. Sabe o que significa isso, pessoal? Você começa a salvar vidas de verdade, tá bom? Reforçando, todas as segundas 21 horas a gente está aqui no Instagram, ao vivo e gratuito, comentando os posts da semana. Essa é a aula 7. Terças e quintas também ao vivo e gratuito, só que no YouTube, pessoal, 21 horas. Então significa que amanhã tem mais uma aula gratuita. E vamos à reta final aqui dessa nossa live de hoje, falando sobre o quê? Mais uma dúvida aqui, ó. Boa tarde, é sobre a correção de leucócitos, professor, na punção traumática. Existe isso? Aprendi o líquor hemorrágico se faz correção de 700 hemácia um leucócito. Pessoal, você não vai fazer a correção no teu laudo. Você vai induzir o médico a erro. Você libera totalmente o que você encontra. Hemácias, células nucleadas que não tem só leucócitos. Você vai contar as neoplásicas de tumor sólido dentro da tua contagem de células nucleadas. Se você contar só leucócitos, você pode estar induzindo um processo infeccioso que não tem nada a ver com o processo infeccioso. Colegas que ainda liberam no laudo leucócitos, quando for célula neoplásica de câncer de mama, por exemplo, vão ficar totalmente vendidos, porque o médico vai ver que o laudo está sinalizando um processo infeccioso e está lá tudo célula neoplásica de um câncer de mama de metástase. Presta atenção nisso no teu laudo, tá bom? Então a gente não corrige, pessoal. E esse caso aqui para a gente finalizar hoje nos posts da semana é o seguinte, ó, é um caso real. Mandaram aqui pra gente, consegue me ajudar com o paciente de LLA? Só que o colega não tem citocentrífuga e faz ainda a separação de polimorfo linfomono, com certeza cora no panótico. Impossível de visualizar nem o perfil celular, pessoal. Como que você vai fazer essa avaliação, colocar o seu laboratório para fazer esse tipo de avaliação contando o líquor sem conseguir identificar o apoio das células? Pessoal, quem vai fazer líquor tem que estar preparado com as técnicas. Por quê? Porque senão você pode comprometer a vida e um tratamento de uma pessoa. Isso é real, então presta muita atenção nisso, tá bom? Pessoal, então é isso, agradecendo aqui, tá bom? Mais uma vez, dúvidas, críticas, sugestões pra gente no contato@academiadolicor.com.br. Meu muito obrigado. Aqui é a Academia do Líquor, eu sou o professor João Batista e não esqueçam, pessoal, curtem,
cada vez que vocês curtem as nossas publicações, a gente vai entender que vocês gostaram do assunto. Então, a gente vai começar a produzir mais assuntos sobre isso, tá bom? Meu muito obrigado, um ótimo início de semana e a gente se vê amanhã em mais uma super aula às 21 horas. Pessoal, boa noite, muito boa noite. Quem tá de plantão aí, muito boa noite.